Falarei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha pra ti, pois quem me vê, vê o Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiam a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar? Nesse domingo em que nós olhamos para a palavra de Deus e escutamos o convite a refletirmos sobre a nossa vocação, sobre o compromisso que nós assumimos com Ele lá no dia do nosso batismo, o nosso coração se enche de alegria porque a palavra de Deus, ela é sempre atualizada na nossa vida. É antiga, mas é sempre atual. Portanto, nós somos convidados, a partir das leituras de hoje, a refletirmos sobre o momento em que Deus nos chama e o momento em que Ele nos envia em missão. Lembrando sempre que nós não somos dignos de colaborar com Deus na sua missão. E aí a gente olha as leituras que nos foram propostas hoje. 3 leituras que vão nos ajudar a refletir sobre vocação. Primeira leitura, tirada lá do livro do profeta Isaías, o capítulo 6. O profeta Isaías é um relato, é um bonito relato que nós lemos, que enquanto ele estava no templo, fazendo as suas orações, Deus o chama para ser profeta. E é um relato muito bonito,
uma alegoria que nós podemos chamar. Não podemos olhar para esse texto como se fosse uma reportagem de jornal. A intenção desse texto é uma apresentação teológica de uma experiência de vocação. Quando a gente lê uma matéria no jornal, o jornal ele tem compromisso com a verdade. Então, ali por trás precisa estar comprovado que de fato aquilo aconteceu. Muitos textos da Sagrada Escritura não é reportagem de jornal, mas uma catequese para nos apresentar a grandeza de Deus. Então, quando ele fala de trono alto, onde Deus estava sentado, o manto de Deus tomava conta de todo o templo, os serafins estão ao lado de Deus, é exatamente para descrever a grandeza desse Deus que o chamou, a grandeza desse Deus que o convidou para uma missão. Portanto, o texto da primeira leitura é uma grande catequese que, em primeiro lugar, deixa claro que toda vocação, ela precisa ter origem em Deus. Depois o texto mostra que esse homem chamado, esse homem que Deus confiou uma missão, ele tem consciência dos seus limites. É por isso que ele diz: "Ô Senhor, eu sou apenas uma pessoa de lábios impuros." E ontem eu dizia para as crianças, na missa das crianças, ele falou assim, ó: "Ô Senhor, eu sou apenas um homem que fala palavrão o dia todo. Um homem que fica xingando o dia todo." E aí aquele ritual bonito, que o anjo sai lá do lado de Deus, pega uma brasa com uma tenaz, com uma pinça, e coloca na boca daquele homem, e de repente os lábios daquele homem se tornam puros. Olha só que gesto bonito, gente. Uma brasa de fogo. Fogo, para nós, nos remete ao Espírito Santo. As línguas de fogo, que é capaz de nos purificar, que é capaz de tornar os nossos lábios puros. A experiência com o Espírito Santo deixa o homem novinho. Deixa o homem, faz com que o homem abandone as roupas do homem velho para trás e revista-se desse homem novo. Portanto, as nossas limitações, as nossas fragilidades, não são empecilhos para a missão. Muito pelo contrário, Deus vai nos purificando cada vez que nós vamos nos deixando purificar. Deus vai transformando a nossa vida. Portanto, não tem como recusar a missão profética. Quando Deus nos convida, Deus conta conosco. E aí o profeta Isaías aceita sem ao menos saber qual é a missão. Por isso que a primeira leitura termina. Como é que termina a primeira leitura? Olhemos juntos lá. "Aqui estou, envia-me." Portanto, depois de uma experiência com Deus, nós não precisamos ficar questionando: por que é que eu devo ir? Ou qual será a minha missão? "Aqui estou, Senhor, envia-me." Isso é confiar nos projetos de Deus. Depois a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Essa carta nós já sabemos, estamos estudando ela há uns 5 domingos, em que Paulo fala de dons, fala de carismas, em que Paulo fala que os dons precisam estar a serviço da comunidade, não para engrandecer uma pessoa. Os dons não são para dividir a comunidade, mas para fazer a comunidade caminhar na harmonia. Então essa primeira leitura, esse trecho que nós lemos hoje, que foi escrito mais ou menos 80 anos depois de Cristo, no momento em que o Evangelho começa a chegar agora no mundo grego. Enquanto estava só entre os romanos, era fácil de compreender. Agora o Evangelho começa a alcançar o mundo grego. E aí começa um choque de mentalidade. E isso se pode notar na comunidade de Corinto, quando Paulo fala de ressurreição. E aí ele mostra que entre os judeus, o tema da ressurreição era bem aceito. Mas os gregos não aceitam ressurreição. E aí nós precisamos entender um pouquinho da cultura grega.
A cultura grega, naquele tempo, sofria uma influência muito grande da filosofia de Platão. Platão é um filósofo dualista. Ele acreditava que existia o corpo e a alma, mas os dois não podiam se misturar. A alma é algo nobre, a alma é algo sublime, não pode ser assimilada ao corpo. É por isso que viam no corpo uma realidade negativa. E aí começaram a dizer, como é que pode a alma, esse algo tão nobre, algo tão sublime, ser aprisionada dentro de um corpo? Isso os gregos. Por isso eles recusavam aceitar a ressurreição integral do homem, corpo e alma para o céu. Eles acreditavam que só a alma ia para o céu. E questionavam o tempo todo, como é que pode esse corpo, essa realidade carnal, essa realidade sensual, essa realidade material, aprisionar algo tão nobre? Como é que pode, depois de aprisionar a alma aqui embaixo, esse corpo subir para o céu? Então, essa questão, Paulo responde na segunda leitura que nós lemos hoje. E o argumento dele é muito simples. Ele diz assim, nós cristãos, nós vamos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. E ele afirma lá no versículo 3, morreu e ressuscitou. E para não ficar dúvida nenhuma, ele diz, tem o testemunho. Apareceu a Cefas, apareceu a 500, apareceu, e por último apareceu a mim como que um abortivo. Não um abortado, mas um abortivo, aquele que pratica aborto. Ou seja, aquele que elimina a vida, aquele que a vida de Paulo foi assim. Antes de se encontrar com Jesus, o que ele fazia? Ele perseguia cristãos, portanto, ele excluía cristãos, ele matava cristãos. E aí ele vem dizer, apareceu a toda essa gente e também apareceu a mim. E isso apareceu como prova de que ele está vivo. Então Paulo está falando de um fato histórico. A ressurreição é um fato real e ao mesmo tempo é um fato sobrenatural, que ultrapassa completamente as categorias humanas de espaço e de tempo, e entra na órbita da fé. Se um cientista aparecer hoje aqui e dizer para nós assim, prove que Jesus ressuscitou, nós não temos como provar. Nós não temos como provar que Jesus subiu para o céu. Não temos como forma científica, porque é uma experiência de fé. Mas nós temos uma comunidade que era medrosa, uma comunidade que vivia escondida dentro dos buracos. E de repente, essa comunidade abre as portas e sai para o mundo falando de Jesus. O evangelho da ressurreição é assim, estando fechadas as portas por medo dos judeus, e depois da experiência com Jesus, aí sim, não há motivos para ter medo. Aqueles homens medrosos, aqueles homens frustrados, se transformam em homens destemidos, em arautos do Cristo vivo. Portanto, ressurreição é isso, é esse fato que ocorreu e continua ocorrendo ainda hoje, quando eu me deixo transformar pela palavra de Deus. Portanto, toda vez que a palavra de Deus provoca transformação no meu coração, eu estou ressuscitando. Eu estou participando dessa vida nova. E aí, por fim, nós olhamos o Evangelho de São Lucas, o capítulo 5, uma cena bonita que mostra que Jesus estava pregando lá, falando do reino de Deus, e começa a juntar muitas pessoas em torno de Jesus, e aí ele pede uma barca e entra um pouquinho para dentro do lago, e lá do meio do lago ele começa a ensinar, começa a pregar de novo. E aí diz que Simão Pedro, que era um pescador, que estava ali, depois que Jesus falou, ele disse para Simão, olha,
Agora jogue as redes para o outro lado. Gente, imaginem só qual foi a reação de Simão. Simão era um pescador profissional. Simão era um homem que tinha a arte da pesca. E de repente aparece um homem lá e diz: agora você joga as redes para o outro lado. E o evangelho deixa claro, ele havia passado a noite inteira tentando pegar e não pegou nenhum peixinho. E agora estavam lavando as redes para guardar, para descansar, para depois tentar de novo. E aí vem esse homem dizendo: você precisa jogar a rede para o outro lado. Se Simão fosse um homem prepotente, um homem arrogante, um homem que não aceita as verdades, ele ia argumentar com Jesus. Espera aí, o profissional aqui sou eu. O pescador aqui sou eu. E o senhor vem dizer para mim fazer isso? Quem é o senhor? Mas Pedro, obediente, o que é que Pedro disse? Em atenção à tua palavra. Olha só que a obediência à palavra de Deus gera a bênção na nossa vida. A obediência à palavra de Deus gera um milagre. Ninguém experimenta de milagre nesse mundo se não for obediente à palavra de Deus. Por isso, a obediência à palavra de Deus gerou essa pesca tão bonita de Pedro. E aí Jesus confia a Pedro uma segunda missão. Você não vai ser mais pescador de peixes. Agora você vai pescar homens e mulheres para o reino de Deus, devido à tua obediência. Portanto, meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia que Ele nos conceda essa graça, de sermos obedientes à sua palavra, de respondermos como o profeta Isaías na primeira leitura: aqui estou, Senhor, envia-me. E em obediência à tua palavra, eu lanço as redes, primeiro dentro da minha casa, depois eu lanço as redes lá no meu ambiente de trabalho, depois eu lanço as redes na minha vizinhança, entre os meus amigos, e assim eu vou pescando cada vez mais almas para esse reino que nós chamamos de reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pescador de homens, farei de ti